Ok, galerinha, vamos lá. Então, essa terceira e última parte, agora a gente vai ter a parte de gramática, né? Começando aí na página 134, né? Que é a página 134. Lembrando que vocês sempre vão ter as indicações lá, né? Ao longo da unidade 10, vocês lembram que sempre tem a parte lá que ele indica para ir para a página 134. Então, sempre que ele pedir, se você quiser pausar, né, o vídeo, um dos dois primeiros vídeos e vir para esse daqui também não tem problema, se quiser seguir a ordem que a gente normalmente sempre seguiu, né? Ou se você também já quiser fazer todas essas partes aqui gramaticais, né, e depois dar uma olhada lá na parte de vocabulário, também não tem problema. Como é a última unidade, né, a gente fugiu um pouco da ordem cronológica, digamos assim, né, que a gente sempre viu, não tem problema. Então, a gente tem aí na number one, gerund, né, que a gente chama de gerúndio. Number two, verb plus gerund or infinitive. E number three, separable or inseparable phrasal verbs. Então, a parte gramatical é dividida nessas três partes. Começando aí na 134, então essa parte de gramática gerunds, a gente tem aqui na explicação o seguinte, ó, ele já começa dando aqui umas frases de exemplo, né? Listening to music always peraí, começo. Listening to music always calls him down. A próxima. I really don't like looking at your mess. She never asks before using my computer. We are sick of standing here and waiting for tickets. E a última, she got angry without knowing the whole story. Então, essas são as frases. Obviamente, aí os verbos estão destacados com o ing. E vocês perceberam, eu acredito, né? Que esse ing nos verbos aí não é fazendo, comendo, ouvindo, olhando, né? Não é nesse sentido. Os verbos aí, por isso que a gente chama de gerunds, são os verbos na condição de infinitivo, tá? A gente coloca o sufixo ing, né, e a gente chama de gerunds os verbos que estão na condição de infinitivo, né? Então, por exemplo, listening to music não é ouvindo música, e sim ouvir música sempre acalma ele. Ouvir música sempre acalma ele. Ou sempre deixa ele calmo, né? É o sentido dessa frase. Depois, I really don't like looking at your mess. Eu realmente não gosto de olhar para a sua bagunça. She never asks before using my computer. Ela nunca pede antes de usar o meu computador. We are sick of standing here and waiting for tickets. Nós estamos cansados de ficar aqui e esperar pelos ingressos. E a última, she got angry without knowing the whole story. Ela ficou com raiva sem saber a história toda. Então veja que todos aí estão traduzidos, né, na forma do infinitivo. Então ele vai dizer o uso, ó, as the subject of a sentence. Então quando esse verbo com ing ele está exercendo ali a função de sujeito de uma sentença, for an activity in progress, para uma atividade em progresso, after prepositions or adjective plus prepositions, depois de uma preposição ou adjetivo mais preposição, e a última, after specific verbs, depois de alguns verbos específicos. Então, ele está mostrando aí para você os usos, né, do gerúndio. E aí a gente tem essa tabelinha, ó, verb plus gerund, né? O verbo mais o gerúndio. Então, você tem aí uma lista, né, dos verbos que normalmente você vai encontrar nessa forma aí, né? Admit, adore, advise, avoid, can't help. Depois desses verbos, você tem um verbo no gerúndio, né? Tem ali verb plus gerund, ou seja, o verbo que vem depois vai estar com o sufixo ing no infinitivo. Por exemplo, eu evito comer muito à noite. Então, I avoid eating too much at night. I avoid eating. Avoid é o quarto verbo ali, ó, de cima para baixo, né? Então, esse daqui.
I avoid eating. I avoid drinking. I avoid qualquer verbo que venha depois, eu vou colocar o ing. Mesma coisa com os outros, né? Enjoy, lá, fed up with, feel like, finish, enfim. Todos esses verbos que ele deu aí nessa lista, o verbo que vem depois, normalmente vem com ing. Então, ó, a gente tem depois um cartoon aqui do lado, né? Onde ele diz, would you mind holding my hand, Jim? The truth is, I'm deathly afraid of flying. Então, você se importaria em segurar a minha mão, Jim? A verdade é que eu tenho um medo terrível de voar, né? I'm deathly afraid of flying. Eu morro de medo de voar. E o cara é um piloto, né? Então, obviamente, essa charge aí fica cômica por conta disso. Mas aqui a gente tem o verbo mind, que está aqui na lista também, ó. Então, depois de mind, a gente tem o verbo hold, com o ing no sentido de infinitivo, né? Would you mind holding? Você se importaria em segurar a minha mão? Então, basicamente é isso. Dá para entender que é bem tranquilo, né? Bem simples. E depois a gente tem, como sempre, os exercícios, né? Aí na próxima página, que eu já vou aqui para não ficar muito distante, já deixar explicado. Number 1A. Complete 1 to 5 with the correct form of these verbs. Então, você vai colocar aí a forma correta desses verbos, cada um no seu lugar correto, né? Da forma correta. E correct two mistakes in each of 1 to 6. Você vai corrigir 2 erros em cada uma das frases aqui da number 1 até number 6. Só isso. Completar aqui de forma correta da 1A e corrigir 2 erros em cada frase na 1B. Somente isso. Então, voltando para a parte anterior, agora a gente tem na segunda parte aqui, verb plus gerund or infinitive. O verbo mais gerúndio ou infinitivo. Então, using the gerund, G, or infinitive I, after forget, remember, stop, and try, changes the meaning. Então, quando você usa o gerúndio, né, que é o que a gente coloca o ing, ou o infinitivo, que normalmente é o verbo com a preposição to, né, antes do verbo, depois de forget, remember, stop and try, isso muda o significado. Então, por exemplo, stop to do e stop doing, a gente tem 2 significados diferentes. Stop doing é uma coisa, stop to do é outra coisa. Mesma coisa com forget, remember e try. Né? Sempre você vai ter uma diferença de sentido quando você coloca com gerúndio ou quando você usa o infinitivo. Então, por exemplo, ó, forget. Com o infinitivo, not do something that you should do or have done. Que é não fazer uma coisa que você deveria fazer ou que você devia ter feito, né? Então, um exemplo, I forgot to bring my ID. Eu esqueci de trazer a minha identidade. E a letra e com o gerúndio, né? A planned activity that is canceled. Uma atividade que foi planejada que foi cancelada. Então, ó, don't forget to turn off your phone. Não esqueça de desligar o seu telefone. E também tem, well, you can't forget coming to my party. I'm uninviting you. Também você pode esquecer de vir para a minha festa. Eu estou te desconvidando. Então, você vai ter um exemplo aí para cada um deles, né? Remember, stop and try. Eu vou deixar vocês livres para interpretarem aí as frases, traduzir isso, que é bem simples. Então, aqui ele vai dizer, ó, after certain verbs, there is little change in meaning. Depois de alguns verbos, vai ter uma pequena mudança, né, no significado. Então, ó, she likes talking, ou she likes to talk about her problems. Então, ela gosta de conversar. Aqui você, na verdade, não tem muita mudança, não. Talking to talk, não tem. I prefer working alone, ou I prefer to work alone. Nesse caso aqui, talk e work, você não tem uma mudança significativa. Aí ele vai dizer, ó, verb plus gerund or infinitive. Depois desses verbos aqui, begin, choose, continue, hate, like, love, prefer, start. Esses verbos aqui, tanto faz, né? Se vier com o gerúndio ou com o infinitivo, o sentido é o mesmo. Então, a gente tem outro cartão aqui, ó. Try to hold
Try to hold on as long as you can, sir. We'll start operating as soon as your check clears. Ou seja, tente aguentar firme o máximo que você puder, senhor. Nós vamos começar a cirurgia, né, a operação, assim que o seu cheque cair na conta, ou assim que o seu pagamento for realizado. Então aí é uma brincadeira, né, uma brincadeira na verdade bem real, né, que acontece nessas situações. Então ele trouxe aqui o try to e o start operating como exemplo. Então isso aqui também é bem tranquilo, né? Ele só mostra aí que para os verbos especificamente forget, remember, stop e try, esses 4 verbos, vai influenciar no sentido, se você usar o verbo que vem depois com o gerúndio ou com a forma do infinitivo. O gerúndio é um sentido, com o infinitivo é outro. Aí depois ele mostra aqui que alguns verbos, né, não tem pequena mudança ou quase não tem ou mudança nenhuma, né? Que é no caso aqui de talk e work. She likes talking about her problems or she likes to talk. Não tem diferença no sentido. Ela gosta de conversar sobre os problemas dela. E I prefer working ou I prefer to work alone. Também tanto faz. Eu prefiro trabalhar sozinho. E depois desses verbos aqui, ele quer dizer que tanto faz, né? Vir gerúndio ou infinitivo, o sentido não vai alterar. Que os verbos são esses aqui: begin, choose, continue, hate, like, love, prefer e start. Então, esse aqui é o exemplo e na página 134 a gente tem também os 2 exercícios. Aliás, 3, né? 2A, circular a opção correta de 1 a 5, então você tem aí 2 opções, você vai ver qual é a mais adequada. A 2B, relacionar de 1 a 5 da letra E até a letra I, né? Relacionar aqui corretamente. E a 2C, in pairs, take turns talking about photos 1 to 4, using forget, remember, stop and try. Para a gente em duplas, né? Se revezar e falar sobre as fotos usando forget, remember, stop and try. Óbvio, vocês podem tentar construir uma frase, né? E se tiver alguma dúvida, falar comigo posteriormente. Mas aqui a gente, obviamente, como são respostas pessoais, o livro não vai trazer sugestão de resposta. Então, vocês vão interpretar aí as imagens usando, ou formulando frases, né, nesse contexto aí, usando esses verbos que ele mencionou. Então, basicamente é isso nessa segunda parte. E a terceira e última, a gente tem aqui separable, inseparable phrasal verbs. Os verbos que são separáveis e inseparáveis, que a gente vai ver agora, que já foi adiantado lá, né, quando eu estava explicando a outra parte. Então, ele começa aí dando os exemplos. Mike was afraid to ask Julie out, but he finally called her up. E depois, we tried to cheer the team up by taking them out. Então, aqui a primeira frase é: o Mike estava com medo de convidar a Júlia para sair, mas ele finalmente ligou para ela. E depois, we tried to cheer the team up but by taking them out. Nós tentamos animar o time ao levá-los para sair. Então veja, most phrasal verbs with one particle are separable and can take a direct object, the book, your friend, between the verb and the particle or after the particle. If the object is a pronoun, it must go between the verb and the particle. Então ele diz, a maioria dos verbos frasais com uma partícula são separáveis e você pode colocar um objeto direto, né? Por exemplo, the book, your friend, entre o verbo e a partícula, ou depois da partícula. E se o objeto é um pronome, então ele deve ficar sempre entre o verbo e a partícula, né? Algo que eu já mencionei, inclusive, na explicação no outro vídeo. Então ele vai dizer aqui, ó, common mistakes, por exemplo, Mike finally called up her. Né? Called up her está errado, ele está mostrando aqui, apontando na seta, que o her, né, que é o objeto aqui, tem que ficar entre o verbo e a partícula. Called her up. Mike finally called her up. Essa é a forma correta. Então ele vai dizer, ó, here are some examples from my D3. Look back at the lessons to see them in context.
Então, aqui estão alguns exemplos, né, do que a gente viu aí ao longo do livro. E ele pede para você olhar de volta nas lições, né, para vê-las num contexto. Então, vejam só. Aqui a gente tem primeiro, I know what you're going through. It's a really hard time for you. Eu sei pelo que você está passando. É um momento realmente difícil para você. Depois, let's catch up when we're not so busy. Vamos nos encontrar para nos atualizarmos, né? Catch up é um verbo frasal que significa se atualizar, né? Contar as novas, enfim, contar as novidades. Então vamos, né, contar as novidades quando não estivermos muito ocupados. Depois, you know he's not easy to get along with. Você sabe que ele não é fácil de se dar bem. To get along with é se dar bem com alguém. Então ele vai dizer, with inseparable phrasal verbs, objects and pronouns cannot come between the verb and particle. Com os verbos frasais inseparáveis, o objeto, né, o pronome objeto e outros pronomes, não podem vir entre o verbo e a partícula. Então, ó, she turned into a princess. E não, she turned a princess into. Então, she turned into é que é o verbo frasal aqui. A princess não podia ficar no meio, como ele mencionou aqui. Ó. She turned a princess into. Está errado. E depois, verbs with more than one particle are usually inseparable and the object follows the second particle. Então, verbos frasais com mais de uma partícula são geralmente inseparáveis e o objeto segue a segunda partícula. Verbos frasais com mais de uma partícula, por exemplo aqui, ó, get along with. Get along with é um verbo com mais de uma partícula, né? Along é uma partícula, with é a segunda partícula. Então, quando tem mais de uma, ele diz que o objeto, né, segue a segunda partícula. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, várias frases, que obviamente eu não vou ler, porque, enfim, né, são muitas frases, mas vocês têm várias aí de exemplo, né, de separáveis e inseparáveis, para vocês se familiarizarem. E depois disso, a gente finaliza com o último exercício, que começa aqui na 3A, né? Complete de 1 a 6 com o verbo frasal correto, né? Complete 1 to 6 with the correct separable or inseparable phrasal verb plus object. Então, você vai completar de 1 a 6, né? Com o verbo frasal separável ou inseparável mais o objeto. Então, você tem aqui, né? As palavrinhas na tabelinha que você vai encaixar aí cada um do seu lugar correto do number 1 até number 6. 3B. A 3B você vai colocar em ordem as palavras, né, para formar as sentenças. Aqui também tem muito o que dizer, você vai colocar aí, fazer o possível para colocar na ordem correta. E a 3C, correct the mistakes in 1 to 5, then ask and answer questions about 1 to 5 in pairs. Para você corrigir os erros que existem aí da number 1 até a number 5, depois ele pede para praticar em duplas, que obviamente não vai acontecer. Então, o seu foco aqui vai ser corrigir os erros que você identificar da number 1 até a number 5. Então, é só isso. Como eu já tinha mencionado para vocês, esse assunto ele é muito tranquilo, né? Eu não quis colocar ele junto dos outros para não somar e não ficar muita coisa, muita informação. Então, basicamente é isso daí. Eu acredito que é muito provável que vocês não tenham dúvidas, porque é um assunto bem tranquilo, mas sempre, né, obviamente, se vocês, porventura, tiverem alguma dúvida, não hesitem, podem perguntar para mim lá no WhatsApp, que assim que eu tiver um tempinho, se eu estiver ocupado na hora, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo vocês, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Deixa eu já encerrar aqui. Esse foi o último vídeo. E eu fico por aqui, me despeço de vocês. Com uma pequena tristeza, né, por a gente não ter conseguido seguir tudo direitinho nos planejamentos, mas fico feliz por ter conseguido cumprir a maioria, né, a maior parte do que foi programado e espero encontrar vocês futuramente em outras turmas, ok? Forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.